Fala aí, pessoal, beleza? Vamos começar mais um diário de trade. Terça-feira, dia 10/6. Começar aqui com o mercado de fora, tá, galera? Começar aqui com o mercado internacional. Já a gente vai para o índice pro dólar. Falar um pouquinho do como é que foi o pregão de hoje aqui no Nasdaq. Na verdade, pessoal, foi bem parado, tá? A gente viu que ele deu uma boa movimentada aqui na parte da madruga, né? Ó, lá por 8, 9 da noite de ontem, né? E até mesmo antes das 3 da madrugada aí, os players acabaram derrubando esse mercado, né? Eu até pensei que ficaria na expectativa pela fala do Trump, né, galera? Que o mercado ele estava travado. Opa! Eita, minimizou. Aqui, ó, voltemos. Estava travado aqui, ó, nessa região de fundo, né? O mercado trabalhando nessa região de fundo. Vê a abertura do Dow Jones, pessoal. Eu até fiz uma compra aqui, só que daí ficou muito lento, né? E eu acabei pulando fora. E olha o que que acontece depois, pessoal. Eu não sei se isso aqui foi fator notícia, tá? Se esse candle aqui foi fator notícia ou se foi, sei lá, não sei o que aconteceu, tá? Só sei que eles chutaram o mercado, mas devolveram na sequência. Só que a liquidez é tanta, se eu pego aqui, por exemplo, esse fundinho e jogo lá para esse topo, são quase 200 pontos. É muita liquidez para pra um movimentozinho desse sem vergonha, né? E se vocês observarem do que o mercado fez no dia, tinha um nível de suporte aqui, tá? Tinha uma região de suporte aí, bastante testada, então não era uma região fácil, tá? Abortando aquele movimento, galera, na parte da tarde aí, eu consegui pegar uma compra aqui, tá? Que rendeu aí 92 pontos. Deu para dar uma limpadinha no loss aqui, né? Porque eu não estopei cheio, eu abortei. E basicamente, pessoal, para quem vai perguntar de cenário, mas qual foi o cenário? Quando ele devolveu e voltou a fazer teste na 200 com retração de 50%, a gente já começa a desenhar o cenário, né? Ó, retração de 50%, pullback na 200, entrada de quinha do comprador. Pronto, cara. Não tem muito que eu ficar desenhando, que eu ficar alarmando o contexto para vocês. É basicamente isso, né? Só que isso aí é o horário, né, pessoal? Um horário nada agradável, tá? Parte da tarde é que o mercado americano ele anda na parte da tarde, diferentemente do nosso, né? Mas basicamente o cenário foi esse. O destaque mesmo ficou aí para o DAX, tá? Que é o DIR 40, o índice alemão, que repetiu-se o seu cenário que ele vem fazendo aí em vários pregões. Só que, galera, se eu trazer com vocês aqui, a gente analisar como um todo, pessoal, aqui a gente tem um topo e aqui a gente tem um topo descendente, certo? Neste topo descendente, o mercado faz o quê? Rompe essa estrutura. O mercado vai fazer mais um topo descendente, no qual aqui você tem o quê? Um gatilho de venda, um gatilho de venda, certo? Teve mais um topo aqui com mais um gatilho, tá vendo? Ó? Com mais um gatilho de venda. Ó. E de repente, essa barra ampla. Galera, olha da onde está vindo o movimento. Ele tava é mais aqui, tá? É mais aqui. Aí de repente ele vem toda essa movimentação e deixa uma barrona dessa daqui. O que que acontece? Você já pode escrever aí, ó, barra de exaustão, né? Barra de exaustão. Por que exaustão? Uma barra de força em final de movimento. Ah, mas como é que você sabe que é o fim do movimento? Tem boas probabilidades, né? Porque o movimento já andou. Só que isso especificamente não significa que vem uma reversão. Pode vir uma correção. E de fato, o que que a gente tem? Uma correção aqui com o mercado falhando. Olha como é até simples, né, pessoal? Você fazer uma análise de um ativo que não tem tanto ruído, né? Porque eles vão falhar o fundo aqui na continuação de baixa, você vai ver o mercado voltando e você vai pensar, putz, por que que não respeitou o pullback? Por que que não respeitou as médias móveis? Aí você olha a questão do cenário que eu fiz para vocês, ó. Presta atenção aonde essa barra está sendo formada.
Esse cenário aqui é na parte da madrugada, tá? Conforme o mercado vai amanhecendo aí, tudo isso daqui, ó, não passou de um processo corretivo, tá vendo? Em correção complexa, ó, não passou de um processo corretivo aí em correção complexa, ó. É o mercado desenhando cenários dentro de uma lógica comportamental, né? E aí vem o mercado americano, abre e ele simplesmente entrega de novo, ó, tá? Entrega por duas vezes aqui, acaba respeitando. Tem um aluno que está na minha sala lá que pegou esse movimento, né? E tá aí, galera. Desenhado para vocês aí, ó. O pouco que deu para fazer, mas não daria para comprar por aqui nesses pullback? Bom, se você quer comprar contra o movimento de baixo e contra o 200 na tua cara, fica firme, tá, cara? Eu não tenho muito, não tenho essa coragem. Eu gosto de comprar bem antes dela, para quê? Para quando chegar nela você já tá com o teu trade protegido, ou você usar a saída, né? Aqui, para quem pegou aqui embaixo, ó, show de bola. Agora comprar os pullbacks aqui fica extremamente complicado. E teve uma leitura de médias também que a gente utilizou lá na sala que o pessoal perguntou: Ô, Mol, tá dando venda aí agora, não sei o que. Era bem por aqui, tá? E aí eu até comentei que tinha uma média de 50 correndo por baixo. O ideal era romper ela, né? Por quê? Porque ela estava correndo por baixo da. Ela estava embaixo da média de 20 e da média de 9. Quem que tem que estar por cima, galera? É a 50, né? Ela não pode estar correndo por baixo. O movimento seguir. Ela tem que estar correndo por cima, já que ela é uma média que é o paraquedas reserva para tendência. Então ela tem que estar por cima. Então aqui, ó, o que o mercado fez? M5, tá? Ele fez toda a leitura até romper ela, fazer o pullback e vir. Entendeu? Porque é ela que corre por cima do movimento. Então, só para vocês entenderem aí essa interpretação. O ouro, pessoal. O ouro aí deu um pullback, tá? O ouro deu um pullback, teve um power breakout, né? Então ele começou a arrancada dele a mesma coisa, ele começou no fundo duplo aí, por volta da meia-noite, para quem comprou aí, né? O cara que opera 11 horas, meia-noite. Lá por volta das 7 da manhã, ele entregou um power breakout. Dava para comprar? Até dava, tá? Provavelmente se você comprou esse padrão aqui, protegeu nesse fundo, na volta ele te tirou. Mas daria para ter realizado, né? Porque aqui, ó, vai ter um engolfo, vai ter um padrão de compra, né? E aí vai entrar um pouco da leitura de você interpretar os falsos rompimentos, traps, né? Porque a gente vê aqui que o mercado tentou dar sequência e voltou. Ele arma um pivôzinho, só que aqui tá a máxima, ó. Aqui tá a máxima do dia, tá vendo? Opa, não significa que você tá errado, porque se você comprou aqui e teu alvo tava lá em cima, bateu do teu alvo. Aí você tem que estar atento ao que vai acontecer depois, né, cara? Porque muitos vão esperar o pullback aqui nesse topo anterior para dar sequência à movimentação de alta. Só que o que a gente vê aqui, o que que é? São candles de força, ó. Candles de força defendendo o cenário, confirmando aí uma falha de topo, uma captura de liquidez, né? E depois não aconteceu absolutamente nada, tá? O Bitcoin também, tá? Passou aí muita briga, tá, galera? Muita briga. Por volta aqui das 9 e pouco, ele deixou uma divergência, entregou uma movimentação, mas aqui começou a pancadaria, ó, certo? Meio-dia, simplesmente os caras deram uma porrada dessas aqui. Esse tipo de porrada aqui, galera, de novo, ó. Vocês estão vendo o movimento partindo lá de cima, né? Aí os caras, quando chega tentando romper o pivô, vão tentar romper o pivô, a barra começa aqui em cima e rompe o pivô com a mesma barra. Cara, isso aqui é exaustão. Tá? Eu tô sem volume aqui, mas isso aqui é sinal claro de exaustão. Beleza? E aqui, ó, né? Ele começa a entregar uma movimentação, depois devolveu só movimentos complexos, tá, pessoal? Às vezes os caras falam assim, ah, você está analisando o gráfico parado. Não, eu não estou dizendo que tá fácil, eu estou dizendo que eu achei complexo também, tá? Essas voltas muito violentas é complexo, é o que a gente vai olhar no índice já já. Mas basicamente no cenário de fora foi isso, tá? Agora no mercado brasileiro, galera, que gráfico? Ah, o dolinho, ó. O dólar tá difícil, né, pessoal? O dólar tá amarrado nesse canal aqui, ó.
Ele tá, galera, olha esse gráfico do dólar, pessoal. Essas quedas do dólar, mas tão chata, meu amigo. Porque ele passa a manhã inteira dando sinal de compra, pessoal. E no macro ele tá caindo. Aí o que que acontece? Nem correçãozinha, ó. E ele fica batendo cabeça aqui no macro, ó. Nesse canal, né? Trabalhando nesse canal, a gente não sabe se amanhã vem na baixa de novo, se ele continua, porque pelo diário o movimento de baixa está extremamente fraco, né? Por que fraco, Mol? Galera, olha os candle de baixa. Não tem candle de convicção, tem só um. O resto é só tranqueira, né? Só candle de dúvida. Então aí resta uma dúvida, né? Pô, será que os caras vão respeitar esse pivôzão? Só sei que eu tô onde eu consegui pegar bem os movimentos, hoje eu já fui azarado, tá? Por que que você foi azarado, Mol? Vamos lá, pessoal. O cenário basicamente é o mesmo de ontem, tá? Abertura, tá? Abertura com o mercado simplesmente tentando romper mínima aqui, ok? Mercado tentando romper mínima aqui, barra forte, na minha concepção, uma barra que estava com cara de cansaço, uma cara de exaustão, entre a pressão de compra, comprei, tá? Stopzinho na barra, o que aconteceu? Stopado. Ah, mas por que que você não vendeu aqui? Pô, tá comprado, porra. Os caras ficam me perguntando, mas por que que você não vendeu aqui? Pô, tá comprado, cara. Tipo, as pessoas querem que a gente adivinhe o cenário. Galera, não tem o que fazer. Só que daí, galera, o que que vai acontecer? Eu vou bater uma segunda compra aqui e eu aborto essa compra, tá? Ó, o mercado vai fazer outra defesa, mais uma defesa. Eu entro comprado nessa barra, eu aborto essa operação. Eu cancelei ela. Eu não segui. Depois, o que aconteceu? Foi, né? Se eu não tivesse abortado, teria ganho? Não, teria sido estopado. Depois ele foi, tá? Mas é que a gente pegou uma venda, tá? Bom, deixa eu apagar aqui. Não, não vou apagar agora. Vou ter que explicar o cenário ali. Pera aí. Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Porque o que que você tem que entender ali, galera? Vocês estão vendo que tem uma linha amarela? Essa faixa amarela? Ó, aqui é uma troca de polaridade, correto? Tem uma média de 50 que vem caindo. Tenho uma retração de 61,8 e eu tenho um candle de venda. Então aqui a gente vendeu, né? Tava aí pagando seus 14 pontos e pouco, ok? Dá para fazer RP? Beleza? Foi o que a gente fez. Só que o mercado, galera, aí que o que eu falo, cara, é aí que mora o perigo. Por quê, irmão? É aí que mora a covardia do mercado. Galera, dá só uma olhada que quando ele rompe esse fundinho aqui do dia, ó, rompeu o fundo do dia, rompeu esticado, nada normal, né? De vir uma correção. Tudo bem, veio a correção, tá? Olha a correçãozinha aqui, tal. Falei, cara, correção bonita, agora pode vir. Pô, olha a força dessa barra, pessoal. Olha a força dessa barra. Engana-se se você acha que na tua cabeça não tem algoritmo, não tem automação atuando aqui embaixo, tá? Tem, galera. E tem, pessoal. Quem opera fluxo aí consegue ver a quantidade de ordens, né? Essas ordens aí fantasmas. Então, meu amigo, dá para xaropear? Dá para chorar? Dá para chorar, dá, né? Mas não vai resolver. E eu optei por fazer RP e não sair. Acabou a brincadeira. Não zerei. Fiz RP, mas não zerei. Olha onde ele voltou. Simplesmente não deixou brecha para quem vendeu, colocou stop ali. E também não deixou brecha para quem colocou stop acima, tá? Para quem comprou aqui embaixo, pegou um excelente movimento. Agora é aquela questão, não é que você não está vendo compra aqui embaixo, é que você está vendido. No caso, eu estava vendido, tá? Uma movimentação boa. O mercado corrigiu, optei por segurar. E o que que acontece? Voltou aí. Depois eu fui ver de tarde, eu nem olhei, cara. Eu fiquei olhando de tarde que eu entrei, eu só abri lá no meu
para onde eu fui, eu olhei só para o mercado Nasdaq, tá? Porque o Nasdaq, como tem volatilidade de tarde, daria para fazer alguma coisa, e deu. Mas agora aqui o índice o dólar de tarde fica extremamente complicado. Olha o que o dólar fez. Só candle de dúvida, só candle de força, né? E pelo que ele deixou aqui, na sequência, galera, não ficou nada agradável, tá? Parece que vai continuar na baixa de novo. Definitivamente está confuso, cara. E você é obrigado a ficar baixando a mão o tempo todo, né? E ficar diminuindo a mão. Enfim, vamos só ver o diário a gente já viu, né? Vamos só ver o índice aqui para a gente poder finalizar. Que o índice hoje até que andou, galera. O índice hoje até que andou, entregou na alta, entregou na baixa, entregou na alta de novo, entregou na baixa de novo, sem pullbacks, tá? Só lembrando a todos que foi sem pullbacks, certo? E aí, pessoal, não tem muito o que fazer, tá? Abertura em gap, ou você joga lá no M2 e tenta comprar o candlezinho que tá aqui, ó. Acredito que são poucas pessoas que vão ter peito para comprar esse candle aqui, né? Ou você vai ficar a primeira hora inteira esperando, porque se a gente vê aqui, ó, basicamente foi a primeira hora inteira do mercado subindo. Só que aqui acima, pessoal, a gente vê o mercado derivando, né? Uma deriva, ó. Deriva pode insinuar um padrão de reversão. E esse candle aqui a gente até avisou. Falar, galera, tá vindo um padrãozinho de candle aí bacana, né? Bacana. Para quem não vendeu aqui, o mercado vai dar outro sinal aqui cortando a VWAP. Tinha uma média de 20 nos 5 minutos, ou seja, essa média de 20 talvez tenha sido um empecilho aí para muitos não evitarem a operação de venda, né? Só que aqui o mercado devolveu e voltou para a mínima do dia. Ou seja, não teve pullback para continuar na ponta compradora e não teve pullback para você vender na ponta vendedora. O que teve foi o mercado simplesmente voltando para o fundo do dia, chegou até perder a mínima do dia, ó, tá? Encontrou a 200 do M2, que é a 9 dos 60 minutos. E aí a gente tem um padrão aqui, pessoal. Ó, tá vendo? Um candle de força, vendedor e comprador. Basicamente, a ruptura do padrão tem 360 pontos. Eu creio que muitos vão achar o padrão caro, né? Mas é um padrão, bem ou mal, é um padrão comprador, né? Eu falo para vocês, pessoal, muitas vezes é até melhor você pagar um stop mais caro e entrar pelo M5 do que você ficar catando sinal pelo M2 de forma desproporcional, né? Porque no M2 você tem um padrãozinho aqui, mas o cara tem que ter peito, né? Para chegar, botar o stop e comprar. Até porque no M2 não estava menos de 300 pontos também não, tá? Então o stop estava bem salgado. E aí tinha aquela questão, né? Outro ponto. Se o cara tá comprando aqui, o que que ele vai fazer? Vai pegar um Fibo, vai jogar na máxima, né? E vai buscar aqui as retrações como alvo. Simplesmente o mercado ignorou tudo que tinha, chegou extremamente esticado acima da máxima do dia. Se ele chegou esticado acima da máxima do dia, tentando romper, movimento caro, aqui você vai ter divergência, né? Provavelmente aqui você vai ter divergência. Aqui você teve um candle de força e você teve um pullback aqui, tá? Pullback comprador, pullback bonito, ok? Inclusive, acho que eu até comprei por aqui e pulei fora porque não andou, eu não tinha conseguido pegar esses movimentos. Eu fiquei quebrando a cabeça no dólar, isso aqui foi deixando passar. Mas aí, ó, o que que eu posso tirar de informação? Já que aqui não foi, né? A gente pode trabalhar com fibra de tudo quanto é lado aqui. Fica olhando, ó. Máxima com mínima, 61%, entrou pressão de compra, certo? Máxima, mínima com máxima, dessa pernadinha de baixo aqui, 61%, tá vendo? E entrou pressão de venda. Ou seja, retração de FIBO. Quando o mercado começa dessa maneira, paga, tá? Paga. Mas sabe qual que é o problema, pessoal? É que o mercado, cara, ele é uma caixinha de surpresa, né? Você tá focado, você foca num ativo, você perde a movimentação, porque eu vou confessar para vocês, tá?
Eu vou confessar para vocês aí opa, com total sinceridade do mundo. A partir do momento, sendo bem transparente e sincero, a partir do momento, pessoal, que o mercado entregou esses dois movimentos aqui e veio aqui nesse fundo, para mim, né? Para mim, pelo que ele vem fazendo nos últimos pregões aí, para mim era no máximo aqui brigar e cair. Para mim, tá? Na minha concepção, ele não voltaria para a máxima e muito menos lá em cima entregasse de novo, tá? Mas que bom que andou. Apesar de eu não ter pego, ele andou. Mas o que ele vem entregando, a região que ele se encontra, era isso que eu tinha desenhado na minha cabeça. Falei, cara, já era, né? Esse pregão aí já era. Que nada, meu amigo. Brau entregou ainda mais, certo? Voltando àquela questão, até para tirar uma dúvida de um seguidor, que a pessoa está com dificuldade em conciliar o gráfico de 2, o gráfico de um, o gráfico de 5. Primeiro, não adianta usar o um e o 2 junto, tá? Vai quebrar a sua cabeça, galera. Quer filtrar, fazer um ajuste fino? Utiliza o 2 e o 5 ali, tá? 15, 60 para ajudar no macro, mas não precisa ficar com 1 minuto e 2 minutos, não. E outro ponto, aqui, que a pessoa sentiu dificuldade em vender, quando o mercado falhou. Eu tenho uma barra de força. Essa barra de força aqui é um candle sinal diante da pernada de alta que está caro, né? Aquele conceito de caro para comprar. Só que, galera, se eu clicar aqui e clicar lá em cima, tem 360 pontos. Você não vai entrar com 360 pontos. A maioria não quer entrar. Às vezes você vê o cara, como é que o cara conseguiu ganhar ontem, ganhar hoje e tal. Ele acertou. Galera, vai dar uma olhada no stop da pessoa. No stop técnico, cara. No stop que o cara deixa, você deixa o mercado respirar. Só que a gente está tão mal acostumado da forma que está sendo ensinado, né? Do que veio de 2020 para frente, vem como que eu posso dizer? Uma manada de professores grudando na cabeça das pessoas que o stop tem que estar no 1 minuto, no 2 minutos, que o cara não consegue deixar o mercado respirar mais. E a gente, vocês têm que lembrar, galera, que a gente está cheio de copy trade no mercado agora, de automações. Então, meu amigo, cada topo e fundo no mercado aí, os caras estão descendo o sarrafo, né? Então, ó, se eu jogo no M2, por exemplo, pra gente olhar lá aquele topo lá em cima, vamos ver, ó. Você vai falar assim, putz, aonde que tá o gatilho aqui para vender? Tô sem gatilho para vender. Espera romper a 20 e fazer pullback. Aqui tem uma barra de força, ó, certo? Obviamente que se você não sai, você ia tomar na cabeça aqui, ó. Agora, se você quer pagar o stop técnico, a barra tá aqui para você vender, ó. Tá? Mesma coisa do padrão aqui embaixo. Eu, particularmente, como professor, tenho sala educacional, não consigo pegar um trade com um stop desse. Porque eu sei que os caras não vão aceitar, vão reclamar. Tem gente que não pode, né? Pessoas que muitas vezes aí não pode estar com stop técnico ali em cima, financeiramente falando, o cara vai colocar porque eu coloquei. Então eu deixo passar alguns trades porque eu não encontro ponto de stop, cara. Certo? Mas aí vai de cada um. Às vezes é melhor você pagar um stopzinho técnico, buscar pelo menos um para um. Muitas vezes um para um, pô, paguei 300, um para um já foi lá buscar 300. Faz RP, tenta buscar mais 200, 250, 300. Porque senão é toda hora tirado, cara. Né? A coisa que eu fiz no dólar hoje, ó. Só busquei stopzinho curto aqui embaixo, né? Não deu boa, não. Agora, esse trade de venda aqui eu fiz pelo M5, tá? Fiz pelo M5. Se eu fosse pegar pelo 2, qual que é o gatilho que eu tenho aqui? Porra nenhuma, velho. É isso que eu falo pra vocês. Tem que ficar atento a isso. Bater bastante nessa tecla, tá? Finalizamos aqui, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima.